Tire tudo, ordenou o milionário à garota virgem que comprou. Mas naquela noite tudo mudou. Ele acreditava que podia comprar qualquer coisa, até o amor. Mas quando ela, tremendo, olhou em seus olhos, o milionário percebeu que aquela noite não seria sobre desejo, e sim sobre redenção. A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Lívia Ferreira observava a infiltração no teto da sala. Aquela mancha marrom que crescia semana após semana, enquanto o balde de plástico no chão recebia as gotas em um ritmo constante. Eram 3 da manhã de uma sexta-feira de agosto, e o frio cortante atravessava as frestas da porta como lâminas invisíveis. Ela segurava o celular com as mãos trêmulas, não pelo frio, mas pelo peso da decisão que estava prestes a tomar. Na tela embaçada pelas lágrimas que insistia em segurar, o site permanecia aberto. Elite Encounters, um nome sofisticado para algo que a fazia sentir náusea. Mas os números da conta bancária não mentiam. R$ 47,32. E a conta do hospital vencia em 5 dias. R$ 18.750. Lívia tinha 23 anos. Trabalhava como caixa de supermercado há 4 anos. E nos últimos 6 meses havia se tornado enfermeira, cozinheira e única fonte de esperança para sua mãe, Rosa, que lutava contra um câncer agressivo. O SUS tinha filas intermináveis. A quimioterapia particular era a única chance de sua mãe ver o próximo ano. Lívia, a voz fraca vinha do quarto ao lado. Você está bem, filha? Estou, mãe. Só vim beber água. A mentira saiu com facilidade ensaiada. Mentir havia se tornado uma habilidade de sobrevivência. Ela voltou ao celular. O perfil estava quase completo. Idade, altura, características físicas. A plataforma era clara e direta. Mulheres em situação de vulnerabilidade financeira, homens dispostos a pagar valores altos por experiências exclusivas. Não era prostituição, segundo os termos de uso cuidadosamente redigidos. Era um encontro consensual entre adultos com compensação financeira. As palavras bonitas não mudavam a realidade. Lívia olhou para a foto que havia escolhido. Um retrato simples, tirado no parque onde costumava levar a mãe antes da doença. Cabelos castanhos escuros, presos em um rabo de cavalo. Olhos amendoados que herdara do pai que nunca conheceu. Expressão séria. Nada sensual. Nada provocante. Apenas ela. Exatamente como era. O último campo piscava na tela. Experiência prévia. Ela digitou uma única palavra. Nenhuma. Seu dedo pairou sobre o botão publicar perfil por longos segundos. Do lado de fora, uma sirene cortou a madrugada. Um cachorro latiu na distância. A vida seguia seu curso indiferente, enquanto Lívia Ferreira vendia a única coisa que sempre considerou inegociável. Ela pressionou o botão. A tela mudou instantaneamente. Perfil sob análise. Leilão começa em 24 horas. Um cronômetro digital iniciou a contagem regressiva. Lívia trancou o celular e o colocou sobre a mesa de plástico que servia de tudo em sua casa. Bancada, escrivaninha, altar das contas a pagar. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a chuva continuava caindo sobre o bairro adormecido, lavando as ruas esburacadas, os muros pichados, os sonhos adiados de milhares de pessoas como ela. Perdão, sussurrou para seu próprio reflexo no vidro embaçado. Não sabia exatamente por que pedia desculpas ou para quem. Talvez para a menina que um dia sonhou em ser professora, antes que a realidade transformasse sonhos em luxos impossíveis. Voltou para o sofá rasgado e puxou o cobertor fino sobre o corpo. Precisava dormir. Amanhã tinha turno duplo no supermercado. E depois de amanhã, descobriria quanto valia sua dignidade no mercado dos homens que tinham tudo, exceto humanidade. Gabriel Mendes girou o uísque escocês no copo de cristal, observando as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte através das janelas do piso ao teto de seu apartamento em Moema. Eram 11 da noite de sábado, e ele acabara de retornar de mais um jantar de negócios vazio, cercado de pessoas interessadas apenas em seu patrimônio de 8 dígitos. Aos 35 anos, Gabriel havia construído um império no setor de tecnologia.
3 empresas, presença em 12 países, reconhecimento internacional. Sua mãe sempre dizia que ele tinha o toque de Midas. O que ela não sabia é que ouro não aquece nas noites frias. Ele abriu o laptop sobre a bancada de mármore da cozinha gourmet que raramente usava para cozinhar. Elite Encounters. Seu assistente executivo, discreto como sempre, havia mencionado o site durante uma conversa sobre estresse gerencial. Gabriel sabia exatamente o que era. Uma plataforma para homens ricos comprarem o que o dinheiro teoricamente não deveria comprar. Ele nunca havia considerado usar algo assim, mas a solidão tinha um jeito peculiar de corroer convicções. A página inicial exibia perfis de mulheres com leilões ativos. Gabriel passou por várias, modelos aspirantes, estudantes universitárias, algumas claramente experientes nisso. Então, parou em um perfil diferente. Lívia Ferreira, 23 anos. A foto era quase amadora. Uma jovem de expressão séria, sem maquiagem exagerada, sem pose calculada. Os olhos dela carregavam algo que Gabriel reconheceu imediatamente porque via no espelho todos os dias. Cansaço profundo. Não o cansaço de uma noite mal dormida, mas aquele que vem de carregar o mundo nos ombros. A descrição era brutalmente honesta. Preciso de dinheiro para tratamento médico da minha mãe. Nunca fiz isso antes. Peço apenas respeito. Gabriel leu novamente. E mais uma vez. Nenhuma promessa sedutora, nenhuma fantasia vendida. Apenas desespero cru transformado em palavras diretas. O leilão terminava em 10 minutos. O lance atual estava em R$35 mil. Ele deveria fechar o laptop. Deveria ir dormir. Deveria fazer qualquer coisa exceto o que estava prestes a fazer. Digitou R$50 mil e confirmou o lance. 3 minutos depois, alguém cobriu. R$52 mil. Gabriel sentiu algo estranho no peito. Raiva? Competitividade? Ou apenas a recusa em deixar aquela garota de olhos cansados cair nas mãos de outro homem? Com 1 minuto restante, ele digitou R$80 mil. O cronômetro chegou a 0. A tela piscou. Parabéns, você venceu o leilão. Gabriel fechou o laptop com mais força do que pretendia. O som ecoou no apartamento silencioso de 300 metros quadrados, tão vazio quanto sua vida pessoal. Ele havia acabado de pagar R$80 mil por uma noite com uma desconhecida. Não pela primeira vez, questionou quando exatamente havia se tornado esse tipo de homem. O telefone vibrou. Mensagem automática do site. O encontro está agendado para segunda-feira, 20 horas. Local. Seu endereço cadastrado. A participante foi notificada. Segunda-feira. Daqui a 2 noites, Lívia Ferreira estaria ali naquele apartamento por dinheiro. E Gabriel não fazia ideia se estava mais enojado consigo mesmo ou mais curioso para entender o que levaria uma garota com aqueles olhos honestos a fazer tal escolha. Ele terminou o uísque de um gole só e foi para o quarto. Mas sabia que não dormiria. Nos negócios, sempre soube exatamente o que estava comprando. Dessa vez, pela primeira vez em anos, Gabriel Mendes não tinha a menor ideia do que acabara de adquirir. O domingo amanheceu cinzento sobre o capão redondo. Lívia acordou com o celular vibrando insistentemente sobre a mesa de plástico. Por um momento de confusão entre o sono e a vigília, pensou que fosse o despertador para mais um turno no supermercado. Então, a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. A notificação piscava na tela. Leilão finalizado. Valor arrematado. R$80 mil. Encontro agendado para segunda-feira, 20 horas. R$80 mil. Lívia leu o número 3 vezes para ter certeza de que não estava delirando. R$80 mil. Mais de 4 vezes o valor que precisava para o tratamento da mãe. Dinheiro suficiente para pagar a quimioterapia, comprar os medicamentos, quitar o aluguel atrasado, consertar a infiltração do teto. Dinheiro suficiente para respirar por alguns meses, sem a sensação de afogamento constante. O preço? Uma noite da sua vida. Uma noite com um desconhecido que considerava R$80 mil um valor aceitável para comprar outra pessoa. Lívia, você está aí, filha? A voz de Rosa vinha do quarto, fraca mas persistente. Lívia limpou rapidamente as lágrimas que nem percebera que estavam caindo. Já vou, mãe. Ela preparou o café da manhã com as mãos tremendo. Pão com margarina,
café com leite aguado. A geladeira estava quase vazia. Segunda-feira era dia de receber o salário, mas o salário de R$ 1.400 mal cobria as despesas básicas. Rosa apareceu na porta do quarto apoiada no batente. Ela havia emagrecido tanto nos últimos meses que parecia uma versão fantasmagórica de si mesma. Os cabelos que um dia foram negros e abundantes agora caíam em tufos ralos pelo travesseiro. Mas os olhos continuavam os mesmos, cheios de uma doçura que nem a doença conseguira roubar. Você andou chorando? Rosa perguntou, sentando-se devagar na cadeira de plástico. Não, mãe. É alergia. Deve ser o tempo seco. Outra mentira. Lívia estava se tornando uma expert. Passaram o domingo numa rotina silenciosa. Novela na televisão velha, sopa de legumes no almoço, remédios nos horários certos. Rosa dormia muito ultimamente. O câncer roubava não apenas seu corpo, mas também sua energia vital, transformando cada dia em uma batalha contra o cansaço absoluto. Enquanto a mãe cochilava no sofá, Lívia abriu novamente a notificação do site. Havia mais informações agora. O nome dele não aparecia, apenas cliente verificado, perfil premium. O endereço era em Moema, bairro que Lívia só conhecia de passagem, quando o ônibus atravessava aquela região de prédios luxuosos e carros importados. Instruções para o encontro. Apresentar-se no endereço indicado pontualmente às 20 horas. Código de segurança será fornecido na portaria. Pagamento será transferido após confirmação do encontro. Lívia sentiu o estômago revirar. Era tudo tão frio, tão transacional, como comprar um produto pela internet. Selecionar, pagar, receber. Simples assim, exceto que ela era o produto. Guardou o celular e foi até o quarto que dividia com a mãe. Abriu o pequeno guarda-roupa de compensado e olhou para as poucas roupas que possuía. Não tinha nada adequado para um apartamento em Moema. Apenas uniformes do supermercado, algumas camisetas desbotadas, 2 calças jeans surradas, um vestido simples que usara na formatura do ensino médio 5 anos atrás. Pegou o vestido. Era azul marinho, de tecido barato, mas ainda estava em bom estado. Seria aquele. Não tinha opção mesmo. A tarde arrastou-se numa lentidão torturante. Lívia tentou assistir televisão, tentou ler um livro usado que comprara numa feira meses atrás. Tentou qualquer coisa que desligasse sua mente do que aconteceria na noite seguinte. Nada funcionou. Quando a noite chegou e Rosa finalmente dormiu, Lívia se trancou no banheiro minúsculo e permitiu-se chorar. Chorou pela dignidade que estava prestes a vender, pela mãe que não podia perder, pela vida que nunca pediu, mas que a empurrava contra a parede sem deixar escolhas. Chorou até não haver mais lágrimas. Então, lavou o rosto com água fria, olhou-se no espelho rachado e fez uma promessa silenciosa. Sobreviveria àquela noite. Como sobrevivera a tudo até ali. Porque Rosa precisava dela. E quando se tem alguém que precisa de você, luxos como orgulho e dignidade se tornam negociáveis. A Sam Diwas Gabriel não foi ao escritório na segunda-feira. Pela primeira vez em 8 anos à frente da empresa, inventou uma desculpa sobre reuniões externas e passou o dia trancado no apartamento, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse o relógio avançando inexoravelmente em direção às 20 horas. Eram 15 horas quando finalmente admitiu para si mesmo que estava nervoso. Gabriel Mendes, que já havia apresentado projetos para investidores bilionários, que havia negociado contratos milionários sem pestanejar, estava com as mãos suando por causa de uma garota de 23 anos que nem conhecia. Ele caminhou até o bar embutido na sala e serviu-se de uísque, mas deixou o copo intocado no balcão. Precisava estar sóbrio. Não sabia exatamente por quê, mas parecia importante. O apartamento estava impecável, como sempre. A faxineira vinha 3 vezes por semana e mantinha tudo organizado com precisão militar. 300 metros quadrados de móveis de designer, obras de arte originais nas paredes, uma vista panorâmica da cidade. Tudo perfeito. Tudo vazio. Gabriel abriu o laptop e, contra seu melhor julgamento, acessou novamente o perfil de Lívia. A foto continuava ali. Aqueles olhos cansados que o haviam fisgado desde o primeiro momento.
Ele leu mais uma vez a descrição brutalmente honesta. Preciso de dinheiro para tratamento médico da minha mãe. Ele pegou o celular e, num impulso que nem tentou racionalizar, digitou uma mensagem para seu advogado pessoal. Preciso que você investigue uma instituição de saúde. Quero saber sobre tratamentos de câncer em São Paulo. Valores, melhores hospitais. Urgente. A resposta veio em menos de 5 minutos. Pode me passar mais detalhes? É para alguém específico? Gabriel travou. O que estava fazendo? Investigando a vida de uma garota que havia comprado por uma noite. Isso ultrapassava todos os limites do aceitável. Deletou a mensagem sem responder e jogou o celular no sofá. 17 horas. 3 horas restantes. Ele tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar parte da tensão acumulada. Vestiu uma calça jeans escura e uma camisa social preta, sem gravata. Não queria parecer muito formal, muito intimidador. Embora soubesse que nada do que vestisse mudaria o fato fundamental. Ele era o homem que havia pago R$80 mil por ela. 18 horas e 30 minutos. Gabriel ligou para a portaria. Hoje à noite receberemos uma visita às 20 horas. Lívia Ferreira. Por favor, forneça o código de acesso e a envie diretamente. Sim, Sr. Mendes. Desligou e olhou ao redor do apartamento. De repente, tudo parecia excessivo. O lustre de cristal importado, o sofá italiano que custara mais do que muita gente, ganhava em 1 ano. A adega climatizada com vinhos que nunca bebia. Como aquela garota da periferia de São Paulo se sentiria entrando naquele mundo? 19 horas. Gabriel sentou-se no sofá e tentou respirar calmamente. Parte dele, a parte racional que construíra seu império, gritava que ainda havia tempo de cancelar tudo, devolver o dinheiro, apagar o perfil, fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas outra parte, aquela que acordava todas as noites às 3 da manhã sufocada pela solidão, aquela que estava cansada de jantares vazios e conversas superficiais, aquela parte queria desesperadamente ver o que aconteceria quando Lívia Ferreira atravessasse aquela porta. 19 horas e 40 minutos. O interfone tocou. Gabriel levantou-se tão bruscamente que quase derrubou o copo de uísque intocado. Mas não era ela ainda. Era apenas o porteiro confirmando que o código de acesso estava programado. 19 horas e 58 minutos. Gabriel estava parado no meio da sala quando ouviu o elevador privativo subindo. O som mecânico nunca parecera tão alto. Seu coração batia num ritmo que não conseguia controlar. 20 horas em ponto. A campainha tocou. Gabriel caminhou até a porta, a mão na maçaneta, consciente de que o que quer que acontecesse nos próximos segundos mudaria algo nele. Não sabia o quê, mas sentia com uma certeza perturbadora. Respirou fundo e abriu a porta. Do outro lado estava Lívia Ferreira, com seu vestido azul marinho simples, cabelos presos num coque imperfeito, olhos amendoados ainda mais cansados pessoalmente do que na foto. Ela segurava uma bolsa pequena com tanta força que os dedos estavam brancos. Por um momento infinito, eles apenas se olharam. E Gabriel Mendes percebeu, tarde demais, que havia cometido um erro terrível. Não no sentido que imaginava, mas no oposto. Aquela garota não era alguém que ele pudesse simplesmente comprar, usar e esquecer. Ela era, ele intuiu com um arrepio, alguém que poderia destruir completamente as paredes que ele havia passado anos construindo ao redor do próprio coração. Lívia não sabia o que esperava encontrar quando a porta se abriu, mas certamente não era aquilo. Gabriel Mendes tinha cerca de 1,80 m de altura. Cabelos castanhos escuros levemente desalinhados, olhos cor de mel que pareciam cansados apesar da pouca idade. Ele usava jeans e camisa preta, sem ostentação, mas tudo nele gritava dinheiro. O relógio discreto, mas claramente caro no pulso. O perfume suave que chegou até ela. A postura de quem nunca precisou se curvar diante de ninguém. Lívia, ele perguntou, a voz mais suave do que ela imaginara. Sim, foi tudo que conseguiu responder. A garganta estava seca como lixa. Entre, por favor. Gabriel deu um passo para o lado, abrindo espaço. Lívia entrou e quase perdeu o fôlego. O apartamento era outro universo. Pé direito altíssimo, janelas imensas revelando São Paulo iluminada lá embaixo como um mar de estrelas terrestres,
Móveis que ela só via em revistas de decoração. Tudo era clean, moderno, perfeitamente organizado. Tão diferente do seu apartamento apertado com infiltração no teto que poderia ser outro planeta. Pode deixar a bolsa ali. Gabriel apontou para um aparador próximo à entrada. Quer beber algo? Água, vinho, suco? Água, por favor. Lívia colocou a bolsa onde ele indicara, as mãos ainda tremendo. Gabriel foi até a cozinha americana integrada à sala e voltou com um copo de água. Ele próprio não pegou nada. Ficaram ali separados por alguns metros de piso de madeira clara, num silêncio constrangedor. Você pode sentar se quiser. Gabriel gesticulou em direção ao sofá enorme. Lívia sentou-se na ponta, as costas retas, as mãos entrelaçadas no colo. Bebeu a água em pequenos goles, mais para ter algo a fazer do que por sede. Gabriel permaneceu de pé, as mãos nos bolsos, claramente tão desconfortável quanto ela. Lívia, Ele começou. Então parou, passou a mão pelos cabelos. Isso é estranho. Ela quase riu. Quase. Nunca fiz isso antes. Gabriel finalmente se sentou, mas manteve distância, na outra extremidade do sofá. Quero dizer, nunca usei esse tipo de site. Eu também nunca fiz isso. Lívia surpreendeu-se com a firmeza da própria voz. Caso não tenha ficado claro. Ficou. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Sua mãe é câncer? A pergunta a pegou de surpresa. Como você sabe? Você escreveu na descrição. Tratamento médico. Lívia apertou as mãos no colo. Câncer de pâncreas, estágio avançado. A fila do SUS é longa demais. Ela não tem tempo. Gabriel assentiu lentamente. E os R$80.000 vão cobrir o tratamento? E mais um pouco. O suficiente para alguns meses de folga, talvez. Ela encontrou os olhos dele novamente. Por que está me perguntando isso? Não sei. Gabriel pareceu genuinamente confuso. Acho que quero entender. Entender o quê? Por que uma garota venderia a virgindade? As palavras saíram mais duras do que pretendia, carregadas de toda a amargura acumulada. É simples. Minha mãe vale mais do que meu orgulho. Fim da história. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais honesto. Você me odeia? Gabriel perguntou de repente. A pergunta era tão direta, tão inesperada, que Lívia não soube responder imediatamente. Ela o observou, a postura tensa, os ombros levemente curvados, a expressão que não conseguia decifrar completamente, mas que definitivamente não era arrogância. Não sei, foi a verdade. Deveria? Provavelmente. Ele deu um sorriso triste. Paguei R$80.000 para comprar uma noite com você. Isso me torna o tipo de pessoa que qualquer um deveria odiar. Então, por que fez isso? Gabriel demorou a responder. Levantou-se e foi até a janela, as mãos nos bolsos, olhando a cidade lá embaixo. Solidão, talvez, ou curiosidade, ou porque tenho tanto dinheiro que às vezes esqueço que existem coisas que ele não deveria comprar. Ele virou-se para encará-la. Escolha a resposta que preferir. Todas são verdadeiras. Lívia também se levantou, ainda segurando o copo de água vazio como uma âncora. E agora? Agora? Gabriel caminhou lentamente de volta em direção a ela, mas parou a uma distância respeitosa. Honestamente, não sei. Eu tinha um plano quando fiz o lance. Mas desde que você entrou pela porta, nada está saindo como planejei. E o que você planejou? Ele hesitou, depois suspirou. Não importa, porque olhar para você, ouvir sua voz, saber sua história, mudou tudo. Mudou como? Gabriel a encarou, com uma intensidade que fez o coração de Lívia acelerar. Eu não quero apenas uma noite, Lívia, e não da forma que imaginei. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no braço do sofá, o copo de água escorregando de suas mãos e caindo no tapete macio sem fazer barulho. O que isso significa? Gabriel se aproximou mais um passo, então pareceu se repreender e recuou. Significa que eu cometi um erro enorme. Achei que poderia simplesmente comprar companhia, solidão, sei lá o quê. Mas você é real demais, sabe? Sua dor é real. Sua coragem é real. E eu não consigo tratá-la como uma transação. Mas é exatamente isso que é. Lívia ouviu a própria voz tremendo. Você pagou, eu aceitei, é uma transação. Não precisa ser. Não entendo.
Gabriel passou a mão pelo rosto, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Senta aqui comigo? Por favor, só... Senta. Quero ter uma conversa, apenas isso. Uma conversa honesta. Contra todo o instinto de autopreservação, Lívia voltou ao sofá. Dessa vez, Gabriel se sentou mais perto, não invadindo seu espaço, mas reduzindo a distância entre eles. Vou ser completamente honesto com você, ele começou. Eu construí um império. Tenho 3 empresas, patrimônio que a maioria das pessoas nem consegue imaginar, reconhecimento internacional. Mas sabe quantas conversas de verdade tive nos últimos 5 anos? Conversas onde alguém não quisesse nada de mim, não estivesse tentando me impressionar ou conseguir algo? Lívia sacudiu a cabeça. 0, nenhuma. Gabriel olhou para as próprias mãos. Todos ao meu redor querem algo. Parceria de negócios, investimento, networking, status por associação. Até as mulheres com quem saí nos últimos anos estavam mais interessadas no estilo de vida do que em mim. E você acha que eu sou diferente? Lívia não conseguiu conter o tom amargo. Eu literalmente vendi a mim mesma por dinheiro. Como isso me torna melhor que qualquer uma delas? Porque você é honesta. A resposta veio rápida e firme. Você não fingiu. Não criou uma fantasia. Só colocou sua verdade nua e crua. Preciso de dinheiro para salvar minha mãe. Isso é mais honestidade do que recebi de qualquer pessoa nos últimos anos. Lívia sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. O que você quer de mim, Gabriel? Ele respirou fundo. Quero fazer uma proposta. E você pode recusar. Pode pegar o dinheiro e ir embora agora mesmo, e eu não vou impedir. Mas antes de decidir, só me escuta. Estou ouvindo. Fique comigo. Não hoje apenas. Fique como minha companheira. Frequente eventos comigo, jantares, viagens quando necessário. Em troca, eu não só pago os 80 mil reais prometidos, como continuo pagando. Uma mesada mensal. O suficiente para cobrir todo o tratamento da sua mãe, suas contas, tudo o que você precisar. Lívia ficou paralisada. Você está me pedindo para ser sua acompanhante, Gabriel completou. Mas não no sentido físico. Não necessariamente. Quero alguém real ao meu lado. Alguém que não finjas me amar por dinheiro, mas que também não espera que eu acredite em amor verdadeiro nessas circunstâncias. Apenas honestidade, companhia verdadeira. Isso é loucura. Lívia se levantou abruptamente. Você não me conhece. Eu não conheço você. Está propondo que eu venda não apenas uma noite, mas minha vida inteira? Não para sempre. Gabriel também se levantou, mas manteve distância. Enquanto funcionar para ambos, enquanto você quiser. No dia que decidir ir embora, vai com todo o dinheiro que prometi, sem condições. E se eu disser não agora? Então você vai embora com os 80 mil reais de qualquer forma. Isso já está garantido. Não estou condicionando o pagamento à minha proposta. Lívia o encarou procurando sinais de mentira, manipulação, qualquer coisa que indicasse que aquilo era bom demais para ser verdade. Mas tudo que via era um homem cansado, sozinho, fazendo uma oferta desesperada por algo que dinheiro não podia comprar. Conexão humana genuína. Por que eu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. De todas as mulheres naquele site, por que eu? Gabriel deu um passo à frente, então outro, até estar próximo o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Porque quando olhei nos seus olhos naquela foto, vi alguém que entende o que é carregar o mundo nos ombros. Vi alguém que faz escolhas impossíveis porque não há alternativas fáceis. Vi alguém como eu. Você tem milhões. Eu mal tenho onde cair morta. Não somos nada parecidos. Solidão não distingue classe social, Lívia. Sua voz estava rouca agora. E eu estou tão sozinho neste apartamento de 300 metros quadrados quanto você deve estar naquele seu apartamento que mal cabe 2 pessoas. Ele estava certo. Terrivelmente, assustadoramente certo. Preciso pensar. Lívia recuou, criando espaço entre eles para conseguir raciocinar. Isso é demais, é rápido demais. Entendo, Gabriel assentiu. Mas posso pedir um favor? Fica hoje, só hoje. Não precisa acontecer nada. Só fica aqui conversando comigo. Vamos nos conhecer de verdade. E amanhã, com a cabeça mais clara, você decide. Lívia olhou para a porta, depois para ele, depois para a vista espetacular de São Paulo, além das janelas. Cada fibra do seu ser gritava que aquilo era perigoso, que ela estava entrando em território desconhecido
que nada de bom poderia vir de um acordo tão bizarro. Mas então pensou em Rosa, frágil e definhando naquele apartamento pequeno. Pensou nas contas acumuladas. Pensou em todas as vezes que foi dormir sem saber como pagaria o aluguel do mês seguinte. E pensou que talvez, apenas talvez, Gabriel Mendes estivesse tão desesperado quanto ela. Apenas por razões diferentes. Só conversar? Ela perguntou. Só conversar, prometo. Lívia respirou fundo e, contra toda a lógica, assentiu. Está bem, vamos conversar. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi pequeno, mas genuíno. E pela primeira vez, desde que entrara naquele apartamento, Lívia sentiu que talvez, só talvez, tivesse tomado a decisão certa, ou a mais desastrosa da sua vida. Ainda era cedo demais para saber. Gabriel pediu comida japonesa por aplicativo. Lívia nunca havia experimentado sushi de verdade, apenas aqueles que vendiam no supermercado por R$ 10 a bandeja. Quando as caixas elegantes chegaram, ela ficou impressionada com a apresentação. Peças perfeitamente alinhadas, cores vibrantes, tudo tão bonito que parecia pecado comer. Nunca comi isso, ela admitiu, observando Gabriel dispor tudo na mesa de jantar enorme que provavelmente raramente era usada. Sério? Ele pareceu genuinamente surpreso. Então se repreendeu. Desculpa, isso soou pretensioso. Não, tudo bem, é a verdade mesmo. Meu orçamento para comida geralmente envolve arroz, feijão e o que estiver na promoção. Lívia pegou um hashi, segurando desajeitadamente. Nem sei usar isso direito. Deixa eu te ensinar. Gabriel se aproximou, suas mãos guiando as dela na posição correta dos palitinhos. O toque era suave, respeitoso, mas mesmo assim, Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Assim, viu? Não é tão difícil. Eles comeram em um silêncio inicialmente desconfortável, que gradualmente se tornou tolerável. Lívia experimentou cada peça com curiosidade genuína, às vezes fazendo caretas quando o sabor era muito forte, outras vezes se surpreendendo positivamente. Gostou? Gabriel perguntou, um sorriso discreto brincando nos lábios. Alguns sim, outros não. Ela foi honesta. Esse com cream cheese é bom. Aquele outro com peixe cru, nem tanto. Paladar sincero. Eu gosto disso. Após a refeição, se acomodaram novamente na sala. Gabriel serviu vinho para ele, suco para Lívia quando ela recusou álcool. A cidade lá fora pulsava em silêncio, milhões de luzes tremulando como vagalumes gigantes. Me conta sobre você, Lívia pediu, surpreendendo a si mesma com a curiosidade genuína. Como alguém chega a ter tudo isso aos 35 anos? Gabriel recostou-se no sofá, o copo de vinho girando entre os dedos. Trabalho. Muito trabalho. Eu era programador. Comecei aos 16 anos fazendo sites freelance. Aos 22, criei meu primeiro aplicativo que viralizou. Vendi por 2 milhões. Investi em startups. Algumas deram certo, outras não. Aos 28, fundei minha primeira empresa de tecnologia. O resto é história. Parece fácil quando você resume assim. Não foi. Sua voz ficou mais séria. Foram anos sem dormir direito, sem vida social, sem relacionamentos que funcionassem. Minha última namorada séria me deixou há 4 anos porque, segundo ela, eu era casado com o trabalho. Ela não estava errada. E sua família? Minha mãe mora em Portugal. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Foi por isso que comecei a trabalhar tão jovem. Precisava ajudar em casa. Ele olhou para ela. Acho que entendo um pouco do que você está passando. Obviamente, não na mesma intensidade, mas sei o que é sentir o peso de ser responsável por alguém. Lívia sentiu algo se movendo dentro do peito. Empatia, talvez. Ou apenas o reconhecimento de que, por baixo de todas as diferenças socioeconômicas, havia 2 pessoas carregando fardos pesados. Minha mãe está morrendo. As palavras saíram antes que pudesse censurá-las. Os médicos dão 6 meses a 1 ano no máximo. Mesmo com o tratamento, é só para prolongar, não para curar. Lívia, a voz de Gabriel estava carregada de compaixão genuína. Não quero pena. Ela ergueu a mão. Só estou sendo honesta, já que é isso que você disse querer. Minha mãe vai morrer, e quando isso acontecer, vou ficar completamente sozinha no mundo. Sem família, sem perspectiva, sem nada além de um emprego de R$ 1.400 por mês.
Gabriel colocou o copo de vinho na mesa e se virou completamente para ela. E se eu pudesse mudar isso? Mudar o quê? Você não pode ressuscitar minha mãe. Não. Mas posso garantir que você não fique desamparada quando ela partir. Que tenha um futuro além de apenas sobreviver. Ele hesitou. Minha proposta ainda está de pé, Lívia. Fica comigo. Não como empregada, não como propriedade, como parceira. Eu te ajudo financeiramente. Você me ajuda a lembrar que existe vida além de planilhas e reuniões. Isso soa como Pretty Woman, só que versão realista. Lívia não conseguiu evitar a comparação. Gabriel riu, um som genuíno que transformou completamente seu rosto. Talvez, mas sem o final de Conto de Fadas. Só dois adultos fazendo um acordo que beneficia ambos. E se eu me apaixonar por você? A pergunta saiu antes que Lívia pudesse pensar melhor. Ou se você se apaixonar por mim? Aí complica tudo. Aí vemos no que dá. Gabriel segurou o olhar dela. Não estou prometendo amor, Lívia. Mas também não estou descartando a possibilidade. Estou propondo que descubramos juntos. O coração de Lívia batia acelerado. Parte dela gritava que aquilo era loucura, que ela deveria pegar o dinheiro e correr. Mas outra parte, a parte cansada de lutar sozinha contra o mundo, sussurrava que talvez fosse hora de aceitar ajuda, mesmo que viesse embalada de forma não convencional. Preciso de tempo, ela finalmente disse. Não posso decidir isso em uma noite. Quanto tempo você precisa? Não sei, uma semana. Preciso processar tudo isso. Gabriel assentiu. Uma semana, então. Mas enquanto isso, deixa eu fazer uma coisa. O quê? Amanhã vou transferir os 80 mil reais para sua conta. Independente da sua decisão sobre minha proposta, isso já era prometido, então é seu. Lívia sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque talvez eu precise acreditar que ainda sou capaz de fazer algo bom. Gabriel estendeu a mão e, hesitante, enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. E porque quando olho para você, vejo coragem. E coragem merece ser recompensada. Lívia acabou dormindo no quarto de hóspedes. Gabriel insistiu. Já era quase 3 da manhã e não fazia sentido ela pegar ônibus para o Capão Redondo naquele horário. Ela aceitou, exausta física e emocionalmente. O quarto era maior que a sala do seu apartamento. Cama king size com lençóis macios que pareciam nuvens. Banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Closet vazio esperando por roupas que ela não possuía. Lívia tomou um banho demorado, deixando a água quente aliviar tensões acumuladas, e deitou-se naquela cama absurdamente confortável. Mas não conseguiu dormir imediatamente. Ficou olhando o teto, processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. 24 horas atrás, estava aterrorizada com o que teria que fazer. Agora estava em um apartamento de luxo, tendo conversas profundas com um milionário que propunha algo que ela nem sabia categorizar. Pegou o celular e escreveu para a mãe. Mãe, tive que ficar até tarde resolvendo umas coisas. Dormi na casa de uma colega. Te amo. Amanhã a gente conversa. Outra mentira. Estava ficando boa demais nisso. Finalmente, o sono veio, pesado e profundo. Acordou com o cheiro de café. Por um momento desorientador, não soube onde estava. Então a memória voltou em ondas. Gabriel, a proposta, os 80 mil reais, tudo. Levantou-se, vestiu o mesmo vestido azul marinho de ontem e saiu do quarto. Gabriel estava na cozinha preparando o café da manhã. Ele usava calça de moletom e camiseta simples, os cabelos bagunçados de quem acabou de acordar. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Bom dia. Ele sorriu ao vê-la. Café? Por favor. Eles tomaram café juntos na varanda que Lívia nem havia notado na noite anterior. A vista matinal de São Paulo era diferente da noturna, menos mágica, mais real, mas ainda impressionante. Pães frescos, frutas, sucos naturais. Um café da manhã que custava mais que sua compra mensal no mercado. Transferiu o dinheiro. Gabriel disse casualmente, como quem comenta sobre o tempo. Deve aparecer na sua conta em algumas horas. Lívia quase deixou a xícara de café cair. Sério? Falei que ia fazer, não falei? Ele deu de ombros. Eu sempre cumpro o que prometo, Lívia. Sempre. Ela não soube o que dizer. Simplesmente assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Após o café, Gabriel chamou um motorista particular
para levá-la de volta ao Capão Redondo. Lívia tentou recusar, mas ele insistiu que não se sentiria bem deixando-a pegar ônibus. No caminho até o carro, já na garagem do prédio, Gabriel segurou levemente o braço dela. Lívia, você tem meu número. Qualquer coisa que precisar essa semana, qualquer dúvida, qualquer coisa mesmo, me liga, ok? Ok. E Lívia? Ele esperou até que ela o olhasse nos olhos. Não importa o que você decidir. Não vou te julgar. Se quiser pegar o dinheiro e nunca mais falar comigo, tudo bem. Você não me deve nada. Mas enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, levando-a de volta à sua realidade, Lívia se perguntava se aquilo era verdade, porque algo havia mudado naquela noite. Algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia como uma corrente invisível a puxando de volta para aquele apartamento, para aquele homem complexo que comprava solidão, mas oferecia sinceridade. Quando chegou em casa, Rosa estava acordada, sentada no sofá, claramente preocupada. Lívia, onde você estava? Fiquei apavorada. Desculpa, mãe, Surgiu uma oportunidade de trabalho, uma coisa inesperada. Mais uma mentira. Mas dessa vez, com um fio de verdade entrelaçado. Que tipo de trabalho? Lívia se sentou ao lado da mãe e segurou suas mãos frágeis. Mãe, preciso te contar uma coisa. Consegui dinheiro para seu tratamento, bastante dinheiro. Vamos começar a quimioterapia particular ainda essa semana. Rosa arregalou os olhos. Como? Lívia, o que você fez? Nada ilegal, prometo. Só aceite, ok? Deixa eu cuidar de você, pelo menos nisso. As lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido de Rosa. Minha menina corajosa. E ela soubesse toda a verdade, pensaria o mesmo? Lívia não tinha certeza. Mas enquanto abraçava a mãe, sentindo os ossos salientes através da pele fina, soube que faria tudo de novo. E talvez, só talvez, fizesse ainda mais. Porque algumas vezes, sobreviver exige negociar com o diabo. E outras vezes, o diabo aparece com olhos cor-de-mel, oferecendo salvação embrulhada em acordos impossíveis, e Lívia estava começando a suspeitar que talvez aceitasse o pacto. Os 5 dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Lívia. O dinheiro apareceu na conta, exatamente como Gabriel prometera, R$80 mil. Ela olhou para os números na tela do celular tantas vezes que perdeu a conta, ainda sem acreditar completamente. A primeira coisa que fez foi marcar a consulta particular para Rosa. A segunda foi pagar 3 meses de aluguel adiantado. A terceira foi comprar comida de verdade. Carne, frutas, legumes, coisas que há meses não entravam naquele apartamento. E ainda sobrava dinheiro. Muito dinheiro. Gabriel mandava mensagens todos os dias. Nada invasivo, apenas checagem simples. Como você está? Sua mãe já começou o tratamento? Precisa de alguma coisa? Lívia respondia de forma educada, mas distante, ainda processando tudo. Na quarta-feira, Rosa teve a primeira sessão de quimioterapia. A clínica era em Moema, ironicamente a poucos quarteirões do apartamento de Gabriel. Era outro mundo, limpa, moderna, com enfermeiras atenciosas e médicos que realmente tinham tempo para conversar. Rosa chorou de alívio quando a primeira dose foi administrada. É tudo graças a você, minha filha. Ela sussurrou segurando a mão de Lívia, enquanto o medicamento gotejava na veia. Não sei o que fez, mas obrigada. Obrigada por me dar mais um pouco de tempo. Lívia teve que sair da sala para chorar no banheiro, porque sabia exatamente o que havia feito, e estava prestes a fazer mais. Na sexta-feira, uma semana exata após aquela noite que mudou tudo, Lívia pegou o celular e digitou: "Podemos conversar?" A resposta de Gabriel veio em menos de 1 minuto. "Sempre. Quer que eu vá até você ou você vem aqui?" "Vou aí. Que horas?" "Quando você quiser." Lívia olhou para Rosa, que cochilava no sofá após a segunda sessão de químio. Escreveu um bilhete dizendo que sairia por algumas horas e, pela primeira vez em dias, vestiu algo diferente. Uma calça jeans menos surrada e uma blusa branca simples, mas limpa. Não era luxo, mas era o melhor que tinha. O trajeto até Moema pareceu mais curto dessa vez. Ou talvez ela estivesse apenas menos aterrorizada. Quando chegou ao prédio, o porteiro a reconheceu e liberou o acesso sem perguntas. No elevador privativo, Lívia respirou fundo várias vezes, preparando-se. Gabriel abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha.
Ele vestia jeans e camisa de botão arregaçada, os cabelos levemente bagunçados, e nos olhos havia uma ansiedade que ele não tentou disfarçar. Oi, foi tudo que ele disse. Oi. Lívia entrou, dessa vez já familiarizada com aquele espaço absurdamente grande. Sentaram-se no mesmo sofá de uma semana atrás. A cidade lá fora começava a se iluminar com o crepúsculo, pintando o céu de laranjas e rosas. Eu decidi. Lívia foi direto ao ponto. Não adiantava enrolar. Gabriel se endireitou, todo o corpo tenso. Aceito sua proposta, mas com condições. Ela viu o alívio inundar o rosto dele, seguido imediatamente por atenção concentrada. Que condições? Primeiro, você nunca me força a fazer nada que eu não queira. Se em algum momento eu disser não, é não. Sem discussão. Concordo completamente. Segundo, minha mãe não pode saber a verdade sobre isso. Ela vai pensar que arrumei um emprego melhor ou algo assim. Preciso que você me ajude a manter essa história. Pode deixar. Terceiro, quando minha mãe... Lívia engoliu em seco. Quando ela partir, eu vou precisar de tempo. Talvez semanas, talvez meses. Você não pode me cobrar presença ou performance nesse período. A expressão de Gabriel suavizou. Lívia, quando sua mãe partir, você vai ter todo o tempo que precisar e todo o suporte que eu puder oferecer. Isso nem precisava ser uma condição. Quarto e último, o dia que eu quiser ir embora, vou. Sem drama, sem cobrança, sem me fazer sentir culpada. Combinado? Combinado. Gabriel estendeu a mão. Temos um acordo, então? Lívia olhou para a mão estendida. Era a mão que assinara o cheque de 80 mil reais. A mão que oferecera um futuro diferente do que ela havia resignado a aceitar. A mão de um homem que poderia destruí-la ou salvá-la, e ela ainda não sabia qual seria. Mas às vezes tudo o que se pode fazer é dar um salto de fé. Ela apertou a mão dele. Temos um acordo. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi genuíno e transformador. Ele puxou Lívia para um abraço que a pegou completamente de surpresa. Por um momento ela ficou rígida, mas então, lentamente, permitiu-se relaxar naquele abraço. Ele cheirava bem, sentia-se seguro, e pela primeira vez em anos, Lívia se permitiu imaginar que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Obrigado. Gabriel sussurrou contra seus cabelos. Você não vai se arrepender, eu prometo. Lívia não respondeu, porque não podia prometer que não se arrependeria, mas podia prometer que tentaria, e naquele momento era tudo que ambos podiam pedir. 3 meses depois, a vida de Lívia era irreconhecível. Rosa estava respondendo bem ao tratamento. Os médicos eram cautelosos com prognósticos, mas admitiam que ela estava surpreendentemente estável. As sessões de quimioterapia continuavam, agora complementadas por uma alimentação melhor e menos estresse financeiro. Rosa havia até ganhado algum peso de volta, e seus olhos recuperaram parte do brilho perdido. Lívia havia se mudado para um apartamento melhor, ainda na Zona Sul, mas em um bairro mais tranquilo com 2 quartos de verdade e sem infiltrações. Gabriel insistiu, dizendo que ela precisava de um espaço decente, já que ele precisaria dela disponível para eventos sociais. A mesada mensal que ele depositava era de 10 mil reais, valor que Lívia ainda achava absurdo, mas que Gabriel garantia ser razoável para as circunstâncias. Ela largara o supermercado. Essa havia sido a parte mais difícil, inventar uma história convincente sobre ter conseguido um emprego melhor como assistente executiva. Rosa acreditou porque queria acreditar, porque estava vendo a filha finalmente respirar, depois de anos afogada. Os eventos sociais com Gabriel eram surpreendentemente toleráveis. Jantares de negócios, inaugurações, alguns eventos corporativos, Gabriel sempre a apresentava como Lívia, minha companheira, sem elaborar. As pessoas assumiam o que quisessem. Alguns olhavam com curiosidade, outros com inveja, alguns poucos com julgamento mal disfarçado. Lívia aprendera a erguer o queixo e ignorar. Mas o mais surpreendente era o relacionamento deles quando não estavam em público. Gabriel era atencioso sem ser sufocante, generoso sem ser condescendente. Eles jantavam juntos algumas vezes por semana, conversavam por horas sobre tudo e nada, assistiam filmes no cinema particular dele. Gabriel ensinava Lívia sobre vinhos, sobre arte, sobre investimentos.
Lívia ensinava Gabriel sobre música popular brasileira, sobre como fazer arroz que não gruda, sobre o valor de rir de bobagens. E lentamente, perigosamente, Lívia sentia as paredes ao redor do seu coração começarem a rachar. Era uma quinta-feira à noite quando tudo mudou de vez. Eles estavam no apartamento dele, ela tinha vindo para jantar após visitar Rosa no hospital para mais uma sessão de químio. Gabriel preparara massa carbonara, algo que aprendera a fazer recentemente em uma das aulas online que assistia quando estava entediado. "Isso está delicioso", Lívia disse, genuinamente impressionada. "Aprendi com o melhor." Gabriel sorriu. YouTube, professor italiano raivoso, altamente recomendado. Eles riram, aquele tipo de risada confortável que vem da intimidade construída ao longo do tempo. Após o jantar, foram para a varanda. A noite estava quente para setembro, e São Paulo brilhava lá embaixo como sempre. Gabriel serviu vinho, Lívia aceitou dessa vez, e ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. "Lívia!" Gabriel quebrou o silêncio. Posso te perguntar uma coisa?" "Depende da pergunta." Ele riu baixinho. "Você é feliz? Quero dizer, com esse arranjo nosso, você está bem?" Lívia pensou cuidadosamente antes de responder. "Não sei se feliz é a palavra certa, mas estou melhor. Muito melhor do que estava 3 meses atrás. E você?" "Eu..." Gabriel hesitou, girando o vinho no copo. "Eu não me sentia tão vivo há anos. Você me faz rir, me faz pensar em coisas além de trabalho. Me faz lembrar que existe um mundo além dessas paredes. Isso é bom?" "É muito bom." Ele a encarou e havia algo diferente em seus olhos. Algo intenso que fez o coração de Lívia acelerar. "Lívia, eu sei que nosso acordo era para ser apenas prático, sem complicações emocionais, mas eu preciso ser honesto com você." "Gabriel..." "Não, deixa eu falar." Ele colocou o copo de lado e se virou completamente para ela. "Estou me apaixonando por você. Sei que não era parte do acordo. Sei que complica tudo, mas não consigo mais fingir que é só um arranjo conveniente. Quando você não está aqui, sinto sua falta. Quando você sorri, meu dia fica melhor. Quando você conta sobre sua mãe, quero ser capaz de fazer tudo melhorar. Eu te amo, Lívia. E sei que talvez você não sinta o mesmo. Sei que começamos tudo errado, mas precisava que você soubesse." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. 1000 pensamentos atravessavam sua mente. Medo, confusão, mas também alívio. Porque a verdade terrível e maravilhosa que ela vinha evitando admitir até para si mesma, era que ela também estava se apaixonando. "Gabriel..." ela começou, a voz tremendo. "Isso assusta, me assusta muito. Porque, se eu admitir que sinto o mesmo, tudo fica real. E se ficar real, posso me machucar de um jeito que dinheiro nenhum vai curar." "Eu sei. Acredita que eu sei?" Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Mas talvez valha a pena arriscar. Talvez a gente possa transformar esse acordo esquisito em algo de verdade." Lívia olhou para os dedos entrelaçados, depois para o rosto dele. Gabriel Mendes, o milionário que a comprara por uma noite e acabara oferecendo muito mais. O homem que a irritava com sua desconexão da realidade, mas a encantava com sua honestidade brutal. O homem que ela deveria odiar, mas que, contra toda a lógica, estava amando. "Eu também," ela sussurrou. "Eu também estou me apaixonando por você. E isso é a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu." O sorriso de Gabriel foi como o nascer do sol, lento, inevitável, transformador. Ele aproximou o rosto dela, devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Lívia não recuou. Em vez disso, ela fechou a distância final e o beijou. O beijo foi suave inicialmente, hesitante, 2 corações danificados aprendendo a confiar novamente. Mas então se aprofundou, tornando-se mais urgente, carregado de 3 meses de tensão não resolvida, de emoções reprimidas, de possibilidades finalmente reconhecidas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Então," Gabriel sussurrou, a testa encostada na dela. "Novos termos do acordo?" "Que acordo?" Lívia sorriu. "Acho que acabamos de rasgar o contrato." "E o que é agora, então?" "Agora
Lívia olhou nos olhos cor-de-mel que haviam se tornado tão familiares. Agora é só 2 idiomas tentando descobrir se amor pode crescer em solo contaminado. E pode? Não sei. Ela foi honesta, como sempre. Mas estou disposta a descobrir. E você? Gabriel a puxou para mais perto, abraçando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Estou disposto a passar o resto da vida descobrindo, se você deixar. Lá fora, São Paulo continuava pulsando, indiferente a mais 2 almas encontrando refúgio uma na outra. Mas naquela varanda, sob as estrelas invisíveis da cidade grande, Lívia Ferreira e Gabriel Mendes começaram a escrever uma nova história. Não era o começo que nenhum dos dois teria escolhido. Mas talvez fosse exatamente o começo que ambos precisavam. E às vezes, pensou Lívia, enquanto se aconchegava nos braços dele, às vezes, os melhores amores nascem dos encontros mais improváveis. Porque quando você sobrevive ao pior, aprende a valorizar até as menores migalhas de felicidade. E isso, no final das contas, não era uma migalha, era um banquete.